Bíblia Sagrada, Isaías, capítulos 1 e 2, a exortação e ameaças, visão de Isaías, filho de Amós, ao qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás, porque sereis ainda castigado. Demais vos rebelareis toda a cabeça. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas e inchaço e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos as devoram com a vossa presença, e está devastada como uma subversão de estranhos, e a feira de Sião se ficou como a cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não deixara algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gorduras de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem com cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante a mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece, e a minha alma já me não pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, trazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argue-me, diz, ó Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor disse, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que está cheia de retidão, a justiça habita nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória e o vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, como uma delas ama os subornos e ocorre após o salário, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel,
Consolar-me-ei acerca de meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza e te restituirei os teus juízos como eram dantes e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com o juízo e os que voltam para ela com justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, ambos arderão juntamente, e não haverá quem se apague. Assim seja. Capítulo 2 de Isaías. A glória futura do verdadeiro Israel, juízo preparatórios, os dias do Senhor, a purificação de Jerusalém, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. Andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Não se levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram de costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos, e a sua terra está cheia de prata, de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra, inclinaram-se perante obras das mãos, diante daquilo que fabricaram com seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, na presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os soberbos e altivos, e contra todos os que se exaltam, para que seja abatido, e contra todos os cedros dos Líbanos altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez do varão se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão na concavidade das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade. Quando se levantar para assombrar a terra, naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para antes eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Assim seja.